Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Boa tarde, queridos ouvintes, ouvintas, web espectadores da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Esse que a gente está aqui, por sinal. Já se inscreve aí, já aproveita, deixa, já desce o dedinho aí, ó. Se inscreve e já deixa um like aí também, porque eu garanto, ó, selo de qualidade aqui, o programa de hoje tá daquele jeito que a gente gosta e merece, certo? Não esqueçam também de nos acompanhar nas redes sociais, certo? Ó, a produção tá deixando aqui embaixo, no rodapé, para vocês, redes sociais da rádio, certo? Tudo bonitinho. Então, assim, já fica assim, ó. Acabou esse vídeo, vocês vão lá para se inscrever, se conectar com a gente para não perder nadinha, demorou? E olha só, hoje a ideia é de 1000 grau. Com ele que é rapper, arte educador, escritor, produtor, e aí vai. É uma coiseira só, um monte. Vicente Blood, para uns Blood Nice, para outros, né? Blood, Vicente Blood, enfim, seja muito bem-vindo, meu querido. Satisfação, Meire de Origem. Eu estava vibrando por essa oportunidade, né, desse programa, ter acompanhado um pouco à distância, porque a vida é corrida para todos e todas nós, mas é uma honra, uma satisfação. Primeiramente, parabéns pelo seu programa, por essa iniciativa, por tantas outras coisas que você também faz e tem feito em prol da nossa cultura, né? Essa cultura que fez aniversário semana passada, né? Alguns dias atrás, e essa cultura que nos deu tanto, né? Que nos dá tanto e que tudo que nós fazemos é simplesmente retribuir tudo que essa cultura já fez e continua fazendo por nós. Essa é a cultura hip hop. Então, todo o pessoal do SINDI-CT, por essas portas abertas para nós, através de você, também o meu muito obrigado. É isso, ó, já chegou como? Tô falando que o cara é genial, gente, ó. Fica aí que vocês não perdem por esperar. Seguinte, eu quero aproveitar também já a sua deixa e deixar aqui, ó, um beijo para geral aqui da nossa produção do SINDI-CT, né, que trabalha bastante para que o programa saia bonitinho. Então, o Fischer na edição, a Mayumi, o Miguel, o Solon e também para toda a diretoria do sindicato, certo? Um abraço grande aí, muito obrigada por nos permitir, por, né, enfim, abrir esse espaço para que a gente possa estar trocando essa ideia, falar sobre arte, falar sobre cultura, porque é necessário ainda mais nos dias atuais, nos dias que a gente tem vivido, aonde a gente tem visto o ódio se propagar, aonde a gente tem visto o desamor se propagar. Então, que a gente tenha mais lugares, né, de acolhimento, de amor, de reciprocidade, de respeito, né, e de empoderamento mesmo para os manos, para as manas, para as monas, enfim, para quem se sentir representado, né? Então, muito obrigada de coração. E a vocês que nos acompanham aí, que têm nos acompanhado aí toda terça e quinta-feira, batendo cartão aqui, já tem a galerinha que já é de casa, e vocês que estão chegando agora também. Não esqueça de acionar ali, ó, as notificações, porque daí vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos programas, o próprio canal vai te avisar, e aí você não perde nada, não tem desculpa, certo? Bludeira, vamos começar com som? O que você acha? Vamos de som, novidade aí, videoclipe lançado esse mês, no começo do mês em especial, por ser o mês do hip hop, por ser o mês preto. Todo dia é dia de hip hop, todo dia é dia de preto, todo dia é dia das mães. Mas já que instituíram alguns dias, alguns meses, algumas épocas, então foi em especial lançar esse videoclipe no dia 1º de novembro. Então é isso, roda pra gente, produção, Vicente Blood, Resistência. Solta!
Lutando na resistência, combatendo a intolerância, muitas vezes fingindo demência pra sobreviver a tanta ignorância. Neste mundo de violência, empurrado desde a infância, imprescindível manter paciência, coerência na militância, segue a ganância, a extravagância, só fortalece essa indecência. Não dar importância, aumenta a distância e multiplica a violência. Dá nojo de ver quem tá no poder, hipocritamente pedindo clemência, fingindo fazer só pra aparecer, mesmo sem ser uma referência. Para os pares preferência, partilha da abundância. É tamanha a incongruência que chega a me dar ânsia, exigindo obediência, exalando por arrogância. Se apoiam na influência, decadência com elegância. Não pise na minha calçada, não pise na minha garganta. Não tenho respeito pela sua farda, mas pra mim isso não adianta. Não consigo respirar, 8 minutos de pura agonia. Não podemos nos calar, pois o massacre tem coretania. Pra dama a primeira fiança é lucro, mas para a criança o final foi cruel. Pequeno anjo preto de Pernambuco, descanse em paz, menino Miguel. Dobra o joelho para orar, também o faço para protestar. Nossas vidas sim importam, então parem de nos matar. Penso, logo existo, nesse compromisso insisto. Diariamente me revisto e é por isso que resisto. Aê, 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 máximo respeito, Blood. Eu quero que você fale tudo pra gente sobre esse clipe, como que foi essa produção. Eu vi que quem assina a produção musical é o Moita, né, Brabão, produção audiovisual da Buma Filmes, e tem também alguns queridos envolvidos no elenco, uma galera, né, que já é sindicada, já é da família e tal. Como que foi produzir esse trabalho, Blood? Então, no auge do assassinato de George Floyd, a nossa memória, né, de todos nós, quando ouvimos esse nome, lembramos de como nós, enquanto população preta, enquanto população desde sempre reprimida, nos sentimos, né? Porque sabendo que tudo aquilo sempre aconteceu e continua acontecendo nesse exato momento em que nós estamos conversando, continua acontecendo assassinato de homens e mulheres e de pessoas pretas. Então, no auge de tudo aquilo, eu estava com uma revolta muito grande. E eu não estava conseguindo extrair essa revolta, sabe? Eu me sentia mais nervoso nas conversas, qualquer simples discordância de uma conversa simples já gerava em mim eu estava muito com os nervos à flor da pele a partir Ira, disso né? tudo. Vai criando uma ira, né? E aí eu comecei a perceber que tudo isso estava sendo direcionado errado, porque aí, né, você desconta nas pessoas que estão próximas, você acaba saindo um pouco do controle. Quando eu percebi isso, eu parei para me autoanalisar e descobri alguma maneira de canalizar isso. Foi nesse momento que nasceu essa letra Resistência. E eu costumo dizer que essa letra é uma letra psicografada, que isso não é minha, que essa letra não é minha. Eu sou só Arrepiei. o transmissor dessa mensagem. E aí foi a primeira vez também, e eu estava bem próximo ao Moita nessa época, através do Perão, salve Perão, nosso mano Perão, que foi o link de eu estar mais próximo do Moita nessa época. E quando eu escrevi essa letra e o Moita se dispôs a fazer esse beat, eu já mandei para ele dentro de um metrônomo. Então eu baixei um programa no celular e gravei uma guia para ele já dentro do metrônomo, porque a letra já veio com tudo, já veio com um jeito de cantar. Isso não é sempre que acontece Isso que eu ia comigo, não. falar, não, com ninguém. É raro isso acontecer, né? Vem tudo. Às assim. vezes só vem a letra mesmo, mas dessa vez veio o estilo, o jeito que ela tá gravada. Foi Já jeito mandou que eu a letra consegui... mapeada, né? Tipo... Exatamente isso. E aí eu mandei para ele, aí a distância não fluía até o dia que eu fui lá. No dia que eu fui lá na casa dele, foi o dia que nós fizemos esse beat que eu gravei a primeira guia. Então foi tudo muito, muito sintonizado assim, a parte da gravação do áudio. O videoclipe já veio bem depois. A produção do beat veio, sei lá, 6 meses depois da escrita da letra. Tudo isso em meio à pandemia. E
a ideia do videoclipe, eu conheci o Lucas Hassani, meu irmão, salve Lucas, que é o Salve! Eu quero CEO chamar da... muito ele para vir para cá também, pô. Pra vir trocar ideia com a porque foi gente. ele que também que assinou do Alex Black. Na verdade, vários que têm passado aqui. Vários. E aí eu conheci o Lucas num evento lá no JB, lá na casa do Hip Hop Santa Cruz, e ele se identificou com a marca Blues Street Soul, pelo simbolismo, pelo punho, e aí ali começou uma troca, e aí o Lucas decidiu assinar esse videoclipe, e ele trouxe elementos para o videoclipe, foi uma total sintonia. O Moita, ele conseguiu entrar com a arte dele em cima da minha arte de uma maneira perfeita. O Lucas, a mesma coisa, porque quando eu falei para ele que eu tinha intenção de fazer o clipe dessa música, ele começou a perguntar o que eu queria. E quando nós íamos tendo essa troca do que eu queria, do que era possível fazer, foi construindo assim, uma construção junto. E ele trouxe elementos que estão representados, que inclusive, já vou dar um spoiler aqui, nós vamos fazer um documentário somente falando da produção do videoclipe, porque vocês que assistiram o clipe, quem não assistiu, assista. Eu estou ali em dados momentos representando Muhammad Ali, em outros momentos eu estou representando Abdias do Nascimento, em outros momentos eu estou representando Achille Mbembe, que foi o criador do termo necropolítica. Então, ele trouxe esses elementos, ou seja, ele somou com o dom dele, através do meu dom, que já tinha sido somado com o dom do Moita. Em relação às pessoas que participaram, foram ideias que foram surgindo também nessa troca minha com o Lucas, e quando surgiam as ideias eu já ia visualizando as pessoas. Então a ideia de convidar o Júlio, meu irmão Júlio SB, a sua esposa Dini e a família deles, com a Dini, que intenção... já esteve aqui com a gente também, ó. Beijo para a família toda aí, pro Salve Isaquinho. família mais que especial, família mais que Muito, especial. Julião, irmãozão. O pai do Júlio, lá nos primórdios do hip hop joseense, o pai do Júlio era um cara que distribuía, e juntamente com o irmão dele, ele confeccionava e distribuía fanzine, que era a nossa internet da época, o nosso meio de comunicação da época. Então, é uma família que já tem história. A mãe dele, maravilhosa. A mãe Nossa, dele, a família. a gente, família extremamente abençoada. Beijo. Então, eles vieram, a Dini veio com a sua arte representando que a arte é a resistência, por isso que ela vem dançando. O Júlio vem com o seu dom também do desenho, mostrando que a arte é a resistência, e mostra eles como família, para mostrar que no Brasil, uma família preta sobreviver à resistência. E aí nós temos o Ivanzinho, Bad Boy, meu irmão, outro salve, que ele vem fazendo as suas manobras de bike e também fazendo ali uma calistenia para mostrar que esporte é resistência, né? Para mostrar que a força física, que cuidar do nosso físico também é resistência. Assim como o Gabrielzinho do basquete, que vem mostrando ali a sua arte através de manipular a bola de basquete, mostrando que o esporte é resistência. Então, tudo veio convergendo para essa palavra, resistência, de diversas frentes, de diversas formas. Que incrível, assim, eu acho muito incrível essa coisa que a gente consegue através da arte, que é ressignificar, né? Ressignificar os sentimentos, né? Como no seu caso mesmo, né? Que você fala, pô, no momento de ira. Então quantas vezes nesse momento a gente acaba por não ter, né, uma escapatória, vamos dizer assim, para você se sentir sufocado quando você explode. Quantos jovens, né, quantas pessoas, homens e mulheres, acaba canalizando essa ira para lugares que de repente, puxa vida, ao invés de te levar para cima, vai te puxar para aquele buraco sem fundo e etc, né? E eu acho que é muito louco quando a gente tem a arte, né, no nosso caso o rap, o hip hop, mas a arte de modo geral é essa coisa que ela te dá, essa oportunidade de ressignificar e ressignificar de uma maneira que você vai ficar bem e você vai colocar outras pessoas nesse status de estar bem também, porque é representatividade, né? Então as pessoas vão olhar ali e vai falar, poxa, e é muito representativo mesmo, parabéns. Eu queria, inclusive, que você falasse sobre a frase, assim, que é uma frase forte, né? Dobre o joelho para orar e também o faço para protestar. Assim, eu já tinha ouvido você cantar, né, essa parte, falar essa parte, e eu lembro que isso ficou na minha cabeça, assim, tal. E aí eu escutando novamente o clipe,
Eu falei, olha para você ver que interessante, né? Porque quando a gente fala também da fé, a gente também está falando de resistência, né? Eu acho Sim, que sim. até nesse sentido também é uma forma da gente canalizar, né, a nossa ira, canalizar todas as coisas ali e colocar de uma maneira que ressignificar mesmo para a esperança, para, enfim, né, tantas outras coisas que podem ser benéficas. Fala pra gente sobre essa frase. Pô, essa frase, como eu falei, a música ela veio completa e, inclusive, quando no momento de, de passar o que estava chegando para o papel, essa frase veio, inclusive, com uma coreografia. Então, quando eu estou cantando, e você pode perceber no clipe também que, tipo, primeiro você dobra os joelhos para orar, seja para agradecer, seja para pedir, mas depois você levanta um dos joelhos, faz aquela posição de estar com o pé, um pé e o joelho, e levanta o punho. E é exatamente isso, porque os mesmos joelhos que eles estão ali para pedir, para interceder, para abençoar, eles estão ali dobrados para mostrar que nós resistimos, nós protestamos, que nós não aceitamos. O fato de, de, de eu conseguir, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, o fato de eu conseguir canalizar toda aquela ira que eu estava sentindo e transformar isso em arte para alcançar outras pessoas, não quer dizer que eu não quer dizer que eu me acomodei com a situação que me trouxe aquela ira. Não, eu continuo protestando. Então é por isso nós nos ajoelhamos para orar, para rezar, para vibrar, para pedir, para nos fortalecer, mas para continuar protestando, porque a nossa vida, nós nós, fala de nós, povo brasileiro, homens, mulheres, população LGBTQIA+, nós não temos outra alternativa a não ser resistir e protestar, porque desde sempre nós somos oprimidos e reprimidos, desde sempre nós somos massacrados. Então, essa frase sintetiza exatamente isso, que existe um momento de introspecção, né, de você buscar aquela força, não permitir que aquela dor te jogue para baixo, porque todas essas pessoas que se beneficiam do racismo, do machismo, da homofobia, a intenção de cada um dos atos que eles cometem é exatamente nos jogar para baixo. Então, o protestar e o resistir é fazer com que aquilo que no momento você sente mesmo está sendo jogado para baixo, é transformar aquilo num protesto, mas um protesto positivo. Porque o que eles esperam é que a gente saia quebrando tudo. O que eles esperam é que a gente Matando, sai matando, que a sai gente metendo o pé em que a todo gente mundo, que jogue a o gente mesmo jogo xingue. deles, né? Porque nós, enquanto negros, já temos o estereótipo de De raivosos, de raivosos. grossos, de violentos. Então, isso já é esperado. Agora, quando você transforma isso, e de maneira nenhuma eu estou condenando quem age dessa maneira também, porque não é fácil. Sentir a opressão, o massacre, sabe? Sentir isso na pele não é fácil. Até Então, porque Martin Luther King, né? O Martin Luther King e o outro é deixa Malcolm eu X, lembrar, Malcolm X. Eles tinham essa coisa, né? Um era mais ali no amor, na oração, o outro. Porque sim, assim, são formas de lutar e tá tudo bem, cada um pega sim, suas armas e vai, né? Você quer pegar uma Bíblia e sair, tudo certo. Você sim. quer, né? É a forma, a maneira que você vai encontrar. E eu acho que a arte é uma maneira que a gente encontra, né? Uma arma, uma Sim. maneira que a gente encontra de seguir lutando, né? Eu gosto sempre de falar, eu gosto sempre de exemplificar o povo africano. Não existe no planeta um povo não, que foi e que continua sendo mais oprimido, reprimido, dizimado, sabe? Fazem de tudo para apagar sua cultura, a sua ancestralidade, e todas as manifestações culturais deles são sorrindo. São sorrindo. Então, muitas pessoas podem entender, não, essas pessoas não têm problema. Eu já ouvi isso. Não, você não tem problema, não é possível. Como que 7 horas da manhã você está assim, está dando risada e está brincando, está com essa energia? Mas é exatamente isso, porque a nossa alegria, a nossa maneira de viver é o pior tiro para o opressor, é a pior resposta para o opressor, porque a intenção é nos ver para baixo, chorando, brigando e quebrando e sendo violento, quando a gente traz um sorriso, traz a resistência, mas traz um sorriso, traz a alegria de viver, traz vida na nossa arte. E eu entendo isso como a maneira mais, mais efetiva de resistência. Não mais valiosa. Não estou falando que a resistência física, ela não, mas mais efetiva, porque daí você
Dá um nó na cabeça do opressor. Eu estou fazendo tudo isso, eu estou oprimindo, eu estou tirando escola, eu estou tirando cultura, eu estou tirando estudo, eu estou matando, eu estou assassinando, eu estou fazendo de tudo para massacrar. E mesmo assim eles estão resistindo, estão falando, estão protestando, estão sorrindo. Ah, não sei mais o que fazer É, com esse povo. é revolucionário, né? É uma forma de fazer Exatamente. revolução, né? Assim, a gente sorrir, né? E em meio a tantas coisas, porque a gente sabe que né, a exemplo de tudo isso que você falou, né? De um povo tão sofrido que tem ainda esse projeto, assim, especialmente quem está no Brasil, a gente sabe que o Brasil tem um projeto de embranquecimento, né? Sim. Já vem aí, né, o termo, né, moreno, morena, enfim, e toda aquela coisa. Eu lembro muito que nos anos 90 a coisa mais, final dos anos 80, anos 90 ali, a coisa mais difícil era você ver um casal preto, assim, né? Por isso que eu achei muito Sim. incrível também a Dini ali E é o que você falou, ninguém tá julgando, até porque mesmo eu vivo um relacionamento interracial, Eu mas... também, eu também. mas eu, Importantíssimo você falar sobre isso. mas eu acho que eu digo assim, essa foi uma opção, uma escolha minha, baseado no carinho, enfim, de você Sim, conhecer a sim, pessoa sim, e tal, não uma coisa imposta, porque nessa época sim, eu me lembro que era uma imposição, tipo assim, o negão tinha que ficar com a loirinha e a loirinha tinha que ficar com o negão, entendeu? Tipo assim, sim. mas justamente como uma imposição para esse projeto de embranquecimento da nossa... Para aceitação, para É, aceitação. As mulheres pretas, muitas vezes, para serem aceitas em alguns lugares, preferiam ter um relacionamento, mas era e porque relacionamento também tem a não solidão da mulher preta, né, do homem preto, exata, que daí a gente que vem tudo isso, entendeu. que são os resquícios da escravidão. E assim, nós não estamos, como você falou, você vive um relacionamento interracial, eu também vivo um relacionamento interracial. Inclusive, beijinho para minha pequena, beijão para ela. E eu pro meu, grandão. E aí, o que acontece? São duas coisas. Existe, sim, desde sempre, um projeto de embranquecimento da população brasileira. Para quem assistiu, e quem não assistiu, assista o documentário do Racionais, que eles trazem em recortes de jornais de deputados, de parlamentares da época, falando que era preciso esterilizar as mulheres pretas. Então, tudo isso é real. Então, nós sabemos que, né, pós-escravidão, trouxeram os italianos, os imigrantes italianos para o Brasil já com esse projeto. Isso é um fato, isso nós sabemos que acontece, mas eu falo por mim. A principal coisa para mim é o amor. Quando hoje eu fui evangélico durante muito tempo, você sabe disso, e o que eu trago para mim, de tudo que eu aprendi, seja dentro da igreja, seja fora, é uma frase que está escrita na Bíblia que diz que Deus é amor. Se Deus é amor, aonde há uma expressão de amor, Deus se faz presente. Então, o amor, certo, é maior do que essa questão. O amor. Eu estou com uma pessoa de pele clara, sim, por amor. Não por conveniência, não por imposição, mas por amor. E nem para Então, ser aceito, né, e Blood? Porque nem para ser tem isso. aceito. É isso. Exatamente. É que nem a gente fala um pouco também, que é um recorte que é necessário a gente falar nesse projeto de embranquecimento, que até o Rincon Sapiência, ele tem uma música que é muito muito maravilhosa, que ele vai falando sobre essas coisas, né? Aí tem uma parte que ele fala pretos e pretas estão se amando, né? E Uhum. aí ele fala também dos blacks para o ar, porque durante muito tempo a indústria, essa indústria embranquecedora, ela manipulou as nossas mentes para a gente alisar os nossos Sim, cabelos, sim, até a rinoplastia, né? Para a sim. gente afinar os narizes, enfim, todo esse Não projeto. rapar, muitas vezes não rapar a cabeça para o homem, né? O Sim, próprio homem também, lógico que alisar o seu cabelo. alisar. Toda essa coisa faz parte desse projeto. Você vê que aí hoje a gente tem essa discussão, porque, por exemplo, minha filha é preta e ela usa cabelo liso. E ela já chegou a perguntar para mim, mãe, mas. E eu falei, não, tá tudo bem. Porque assim, desde que você não esteja fazendo isso para ser aceita, Exatamente. porque você, né, porque você acha que seu cabelo é ruim, etc. Porque é assim que foi lido, né? É assim Sim. que nós somos lidos a vida inteira, né? Nariz ruim, cabelo ruim, boca ruim, né? Pele ruim, enfim, Pele ruim, cor ruim, tudo ruim, fala né? ruim, tudo Tanto ruim. é que você vê até que você. Esses dias eu estava assistindo uma live, eu vi o cara falar, e agora essas coisas me doem tanto, assim, depois que você começa a abrir a mente, você começa, né, a ter. Aí ele falava assim: esse momento negro ruim que a gente está passando. Ele falou nessas palavras.
E aí eu peguei e fiquei assim, eu entendi o que ele quis dizer, óbvio, porque eu não sou né, sou nenhuma leiga. Entendi o que ele quis dizer, só que eu acho que ele não entendeu o que ele quis dizer, né? São Tipo, termos que foram colocados racista. e eles continuam sendo reproduzidos e cabe a nós corrigirmos as pessoas que continuam fazendo. Porque o que eu entendo? O racismo é crime, certo? O machismo é crime. Eu gosto sempre quando eu falo de racismo, eu particularmente, eu não consigo falar de racismo sem falar de machismo e homofobia e LGBTQ, não sei, fobia, eu não sei. Porque LGBTQIA mais fobia, eu acho. nós não podemos esquecer que a sociedade criou isso. Então, quando uma pessoa ela tem uma fala que transmite esse tipo de ação, primeiro que ela precisa ser educada, porque essas coisas são crimes, mas estruturalmente falando, se a gente não parar para pensar, nós reproduzimos porque é estrutural, porque é da sociedade. Então, quando Como uma pessoa. machismo, como machismo. A Exatamente. gente vive num país patriarcal e a gente, até enquanto mulher, a gente passa a vida se desconstruindo também, né? Exatamente. Então, quando uma pessoa tem uma atitude assim, num primeiro momento, eu entendo como falta de informação. Então, ela tem que ser corrigida. A partir do momento que ela tem essa informação e continua, aí sim ela começa a partir a cometer um crime. A partir daí, ela cometeu um crime. Porque eu acredito que é preciso nós desconstruirmos isso também. De uma primeira fala, nós taxarmos a pessoa. Sim, e detalhe, esse rapaz que fez essa fala, ele tem negro no nome, ele é negro, aliás, Aham, e tipo, aham, não vou falar quem que é, né? Enfim, aham. que é daqui do estado, mas, tipo assim, ele tem negro no nome também, sabe assim, tipo, negro. Então, tipo assim, e aí eu fiquei pensando, você vê, e por isso que eu falei, eu entendi o que ele quis dizer, e eu Sim, percebi que ele realmente não estava errado. Eu falei, chamar ele na hora que acabar, porque também não é o meu sim. papel aqui, né, humilhar a pessoa e tal, a gente estava numa live e tal. Esperei acabar para conversar, porque a gente também precisa, gente, ter empatia, né? A gente precisa começar a É, treinar a empatia com o próximo. Ninguém nasce sabendo, né? Existe aquela frase que eu sempre gosto de repetir, que ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar e nem tão inteligente que não tenha nada para aprender. A gente está aí, a gente vai morrer sem aprender tudo. Um professor, ele pode estudar, fazer milhares de faculdades, ele vai ter morrido e não vai ter aprendido tudo que ele tem para aprender, né? Então a gente tem que ter empatia com o próximo. exatamente, exatamente. Então, eu acredito porque muitas vezes, vou dar um exemplo para você. Eu tô tendo nós estamos aqui nessa entrevista, aí eu falo uma frase machista. Na minha visão, o seu papel é esperar, tipo, acabar. Por mais que você vai ser cobrado ali na hora, no chat, as pessoas vão falar e chegar em mim e falar, ó, isso aí que você falou, eu entendo como um termo machismo. Educar, entendeu? É, Educar. eu acho que depende. Eu acho que depende. Eu acho que é assim, ó, por exemplo, dependendo de qual for a fala, eu vou cortar, não vou Sim, passar, vou editar, vou cortar. sim, sim, Porque senão, se você reproduzir, outras pessoas vão sim, ouvir e vão reproduzir e, assim, e vai banalizar e vai ficar como sim, normal. E aí quebra todo um trabalho que a gente está construindo. E vou trocar essa ideia contigo, claro. sim. Dependendo, se for uma coisa aí e for uma pessoa que eu tenho muita amizade e eu ver que aquilo pode ser utilizado como uma maneira até de tipo, trocar uma ideia com as pessoas que estão em casa, porque isso já rolou comigo, tá Sim, ligado? sim, Já sim. rolou de eu fazer uma fala, e aí, tipo assim, uma parceira minha, ela foi até a Tayla. E ela começou a trocar uma ideia, e foi legal, porque ao mesmo tempo que eu já fui entrando ali, aí o pessoal também, a gente começou a debater sobre isso, Porque daí e foi interessante. você aprendeu e reproduziu o aprendizado e não o erro. Você não É pode sobre isso que eu colocar tô a falando. pessoa num lugar de tipo Isso, assim, num lugar de tipo, putz, sabe? de De rótulo. arrebentar a pessoa e deixar ela no É, chão, né? Acho é que, sobre isso, é sobre enfim, isso que pra eu tô nada. falando, assim, que sim, existem os criminosos dessas atitudes, existem as Sim, pessoas leigas, que sim, nós temos que tratar, saber, né, ter a sensibilidade para saber quem é quem, dentro disso tudo que sim. nós estamos nos desconstruindo, porque é uma desconstrução minha também, é uma desconstrução sua, é um aprendizado que nós vamos, né, no dia a dia, nós vamos desconstruindo Para aquilo que está aí construir. para construir algo bom. Exatamente. Ô, Blood, nesse papo aqui que tá delicioso, tá bom demais, eu quero aproveitar, porque assim, se deixar, eu e o Blood, nós vamos ficar aqui, gente, 3 horas conversando. Falar. Ah, meu pai. Eu queria perguntar duas coisas para você. Uma pergunta que não quer calar, que eu sempre quis fazer, e eu não sei porque nesses anos todos que a gente se conhece eu nunca fiz. Por que Blood Nice?
Puxa, essa história é da hora. Agora você usa mais o Blood, mas eu te conheci como Blood Nice. Não, então eu vou falar para você de todas as variações. Quando eu comecei a cantar, como que eu comecei a cantar? Ah, não sei não, isso aí você vai perguntar, eu já vou entrar de como eu comecei. Eu já vou entrar porque eu já respondo várias perguntas de uma vez. Vai. Eu mudei para São José dos Campos no final, assim que acabou a Copa de 1994. E aí, minha primeira amizade aqui em São José dos Campos foi o DJ Dub, que na época era chamado de Flavor. Nós estudávamos na mesma escola. E foi ele quem... E eu já, né, como eu sou paulistano, eu já era amante do rap desde os primórdios. Eu digo que eu sou fruto da primeira geração do rap nacional. Porque eu lembro de, com 9, 10 anos de idade, escutando Taíde, escutando os Metralhas. O rap da abolição dos Metralhas foi a primeira música que me chamou a atenção. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Quando eu mudo para São José, eu já tenho uma... Já sou do hip hop, já gosto. Conheço o Flávio, que também já gostava. E aí o Flávio falou assim, então, né, nos primeiros momentos ali da nossa amizade, ele falou, aqui em São José acontece um evento de hip hop, cara, que é a Fundação Cultural, punk e tudo mais. Putz, ele falou maravilhado daquilo, e eu, puxa, não, quero ir com você. E aí nós fomos até a sede da Fundação Cultural, que na época era na Sebastião 1, pegamos aquele ônibus, fomos lá para o Caíque Dom Pedro, e quando eu cheguei naquele lugar, para mim era como se eu estivesse no paraíso. Tudo aquilo que eu imaginava, porque quando eu conheci o hip hop, eu não ia para os lugares, né? Eu tinha 9, 10 Muito anos de idade, pequenininho. em São Paulo, não tinha nem muita... Eram os primórdios do hip hop mesmo. E aí, eu só imaginava. E quando eu cheguei ali, basquete, break, grafite, rap, aquilo, puxa, eu estava visualizando aquilo que eu sempre visualizava só na minha mente. E nós sentamos ali, estava vendo os grupos participarem, né, assistindo as apresentações de todas as movimentações que estavam acontecendo, e um grupo nos chamou a atenção, que era o Pretos com Atitude, formado pelo Cássio, Camanzi e o ICD, o Marcão, o Zangão. Salve para os meus irmãos. E aí, aquele grupo foi o que mais chamou nossa atenção naquele momento. E aí nós fomos lá parabenizar eles. E eles falaram assim para nós, então, tudo bem, a partir de agora você é o terceiro MC do grupo e você vai ser o DJ. O Flávio nem pensava em ser DJ, mas aí os caras já chamou... Foi jogado! Já foi. Vai! Eu já achava que eu era MC, porque eu vivia cantando, né? Vivia cantando por aí. Você já ficou felizão. Nossa, eu já me realizei. E aí eu tinha um vulgo que eu já trazia, porque, como eu falei, eu já me achava MC, então eu tinha um vulgo que eu trazia comigo, que era Mr. Vim, Senhor Vicente. E aí o ICD falou pra mim, dessa de Mr. não, já tem um Mr. no rap daqui de São José, que era o Mr. Miquinho, na época. Já tem um Mr. aqui, esse negócio não dá certo não. Ó, você é maior sangue bom, você vai ser o Blood Nice, que é a tradução... Roots, de sangue bom. Blood sangue Nice. Bom, bem roots. E aí ficou. E eu ia perguntar se tinha a ver com sangue mesmo, alguma coisa assim e tal, mas legal. Aí, essa foi a tradição roots. E aí começou a minha caminhada no hip hop. Com o tempo, como eu passei um tempo dentro das igrejas, eu me converti, fui evangélico durante 13 anos, eu passei muito tempo dentro das igrejas e dentro das igrejas, principalmente, as pessoas costumam tratar por nome e não por apelido. Então, para essas pessoas, eu virei o Vicente. Continuei cantando, né? Continuei cantando rap, fazendo rap na época que eu entendia como rap gospel. Hoje em dia eu nem vejo mais essa nomenclatura como algo... Rap é rap. Mas na época eu usava isso, e aí eu usava Vicente. Então era Vicente. Na verdade, e aí quando eu comecei a fazer parte do Proceder Cristão, eu ia assinar Vicente Proceder. E aí ia ser isso. Só que todo mundo me chamava de Blood. E eu continuava... Não tem como, Blood. Não tem como tirar o Blood. Sempre. Não tem como. Sempre. Então eu falei, ao invés de Blood Nice, eu vou usar o meu nome, porque daí eu fui descobrir a origem do meu nome. Então o meu nome quer dizer... Vicente tem a ver com vitória, porque Vicente é derivado de Vitor, é filho de Vitor. E Vitor tem a ver com vitória. Então Vicente é filho da vitória, ou aquele que vence, o vitorioso. Então Uau! Então eu falei, não, preciso usar meu nome. E aí ficou Vicente Blood, que é o sangue vitorioso. Caramba, gente, olha aí, tá vendo? E uma aula de história aqui, até de inglês, das ruas. As ruas. Ai, que delícia. Muito bom falar sobre essas coisas. E assim, como eu sempre falo aqui no programa, nós que somos das artes,
uma coisa que acaba acontecendo muito é que, por mais que a gente se conheça há muitos, muitos anos, a gente às vezes não tem essa oportunidade de se conhecer tão profundamente porque a gente está sempre trampando, né? Fazendo alguma coisa, fazendo, né, fazendo um som, ou então você está naquela banca trocando ideia, né? Então, a ideia mais profunda acaba nem sempre acontecendo, né? E aí eu acho que é importante esse espaço, por exemplo, como existem outros espaços, podcasts hoje, né, que está bem forte e tudo mais, que é esse momento onde a gente consegue ter essa dimensão mais a fundo de quem é aquela pessoa, né, por trás do Blood, quem é o Vicente, né, por trás da origem, quem que é a Meire, a Cimeire, nome. Enfim, então assim, muito bom. Gente, eu quero dar só um recadinho para vocês, tá? Lembrando que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Já deixa seu like aí nesse vídeo que tá bom, não tá? Então, dá um joinha aí pra gente. Dá um joinha aí, gente. E se inscreve aí também no nosso canal, é bem importante. E, ó, se puder, deixa seu feedback. Se não tiver com preguicinha de escrever, deixa um emoji, só pra gente poder engajar esse vídeo, para ele chegar para mais pessoas, para o YouTube distribuir ele para o máximo de pessoas possível, certo? E também siga as redes sociais do nosso convidado, Blood. Blood Nice, ou Vicente Blood, enfim, sangue bom. Nós estamos deixando aqui no rodapé, a produção está colocando aqui no rodapé, mas boa, a gente produção. mas vamos deixar também o link na descrição, que é só clicar lá e você já vai migrar, ó. Filé, perfeito, certo? Ô, Vicente Blood, é o seguinte, eu vou te convidar para a gente assistir mais um clipão bolado seu. E aí a gente volta a trocar mais ideia, pode ser? Pode ser, assistam. Ó, esse aqui é pesadão também. Eu sou fã, né? Então eu não conto. Mas, enfim, roda pra gente, produção, e já que a gente volta para trocar ideia desse som SPL pesada, banca monstra. É nóis. Nos encontramos outra vez. O poder de máximos mais mortíferos e longínquos poderá realizar o plano mais malévolo que o mundo já SP, 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 livre. SP, 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 livre. SP livre é a sociedade dos poetas. Dedo de seta, sai da reta, que apontar não é nossa meta. Somos o que somos, alma, ossos, cromossomos. Não é escravidão, somos nossos próprios donos. Que Illuminati, salve nômade. Ouço ufa, visto OVNI, sem medo da pirâmide. Ame de verdade, quem ama não vacila. Ouço o JD lá, próximo da fila. Peço licença para chegar, sim, eu peço a benção. E vou mostrar por que eu vim somar com essa banca do interior de Sampa. Nós trampa, levanta-te tio, ou se adianta ou se tranca. Ouviu que aqui nós é livre, um time que viver sem crime. Por incrível que pareça, sem crise, vou dizer pra você, independente de dinheiro, é só trazer os beats, nós faz frio o dia inteiro. No chaco choco, no katana e waxashi, e o kamehameha que nos faz ser. É um DJ e 12 MCs, é a sociedade dos poetas livres. Um por amor, dois união, a coisa é séria. Cada um com seu dojo, força além da matéria. Hadouken, Shoryuken, Yuga, Fire, marihuana. SPL é o crime, fogo na Babilônia. 12 membros, em breve seremos mais de 100. Estilo bootcamp, clique, estilo tem claim. Contra o mal, faço bem e fico bem mais louco. A rima é vitamina, por isso tô sempre bem disposto. Agradecendo a Deus pelo dom que ele nos deu. Só rimador nato e um deles sou eu. SPL é a sigla que carrego no peito. Só rima de qualidade, irmão, máximo respeito. Agir com responsa, escrever é muita treta. Meu filho é o primeiro a decorar a minha letra. Papel e caneta na mão, com os irmãos eu vou na fé. Colocar uma missão é saber o que cê quer e vai. Babilão cai, nasce mais uma joia rara. Tipo Ralph Rato, sabotagem Che Guevara. A rima que dispara, inspiração SP livre. Freestyle tá no sangue, o microfone é o calibre. Eu sou do tempo em que as rimas nem eram pra valer. Brincadeira de criança, gererê, gererê. 94 o barato fica um pouco mais sério. Iniciei no hip hop fazendo rap zero. 21 anos depois, colei com os loucos do vale pra formar o SPL, uma bancada de freestyle. E se achar que é conversa e não põe fé no que eu digo, escolhe o tema e o resto deixa comigo. A batalha ainda não terminou. A força magnética iluminada
Frota não tem Alexandre, segura que o time é grande. Com a potência de Mohammed, a sabedoria de Gandhi. Um por todos e todos com algo em comum. São 12 apóstolos apostos no século 21. Se bater de frente cai, já é nosso pai. Conexões, decorações, sem precisar de Wi-Fi. Nós faz, nós fez, independe se tá nas rádios. Não repare o português, que a meta é confundir os sábios. Tudo poeta louco e livre desse jogo. Não tamo pra tacar discórdia, eu taco é fogo. Vim pelo esgoto, derrama lama ao lodo, tio. Sustenta sua palavra que a rua já sentiu, viu? Não engana ninguém, é cada um se ajudar. Reveja bem o quanto e pra quem que isso vai custar. Sem generalizar, não é por status nem fama. SP Free, Carpe Diem, Sata Massagana. Sentimentos escondidos no meio da multidão. A liberdade é transmitida através do coração. Ser livre é ver todo o meu povo unido. Reflito, prossigo, pro norte é o sentido. Firmemente convencido, eu luto pelo que acredito. Uma conduta a ser seguida, sei que não estou sozinho. Sinta-se livre, seja livre, não desista. O cárcere mental é atraso de vida. Abra os ouvidos para ver o que viemos lhe mostrar. Pro que é do bem venha vencer, a Babilônia cairá. Liberdade pra viver, pra colher, pra plantar. Regar pra planta crescer, pra raiz fortificar. Ciclo sina que ensina que pra cima deve se olhar. Pela união que luta o fruto é o conjunto a semear. Respeita a lei, eu sei também somos luz pra iluminar. Sociedade poeta, liberta pra libertar. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. No gueto do universo, aonde o rap impera. Rimar de subsolo não cai de graça no colo. Debaixo de sol, chuva, furacão ou meteoro. Com a mente quase sã, rimando até de manhã. No verso me mantenho vivo, o estilo Peter Pan. Sinto choque com o nosso hip hop no subterrâneo, rasteira como um impacto de Glock. Com Mike nós é pique Tyson, sai som, só porradão, esquiva do ego pra manter minha alma viva. Em tempos de crise quem diz que falta a free nunca ouviu SPL, não sabe o que é isso aqui. Te explico, louco, fico rouco. Um MC é nada, 10 MC é pouco. Convoco o bonde todo pro palco ficar pequeno e os menorzinhos tá vendo. SP, 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 livre. SP, 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 livre. Um disparo de alta intensidade deverá deter o seu exército subterrâneo. Inclusive, no episódio que o Alex esteve com a gente aqui, nós rodamos esse vídeo também. E toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou rodar, porque é brabo. Essa junção, inclusive, eu acho que foi, assim, uma das coisas mais incríveis que a gente teve por aqui, assim, porque ficou muito Tenclen, muito... Cara, tipo, ficou muito Tenclen, assim, tipo, uma coisa pirada, assim mesmo, assim, muito bom, assim, energia braba. Como que foi? E ainda mais participando pelo Rapbox, né? Porque, assim, é importante a gente falar que, assim, não é nem a nível de status, nem nada, mas eu, particularmente, quando eu tiver a oportunidade de participar, né, de vídeos pelo Rapbox, o barato que eu achei é que pessoas, assim, que, tipo, eu nunca imaginava, tipo, meu som chegou lá na Bahia, sei lá, lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Tipo, antes de eu chegar lá, o meu som já tinha chegado, entendeu? Então, eu acho que faz com que você chegue em mais lugares. Eu queria que você falasse como que foi essa experiência para você, tanto de participar pelo Rapbox, mas também, né, dessa construção toda aí, essa banca muito louca de rimador, como que foi? Puxa, o SPL é algo muito mágico, muito mágico. Assim como foi o Antítese na época também, eu sempre tenho a honra de participar de bancas assim, que a energia é algo muito forte. Eu não sou o fundador do SPL, os caras fundaram o Alex, o Ralph, o Rato, o José, Nego Max, eu não lembro quem mais está desde o começo. Mas eles fundaram o SPL nessa ideia mesmo, de uma ideia, igual você falou, tá num evento, até uma banca ali trocando ideia, e todo mundo, você sabe que o Vale é um celeiro de rimadores, né? Inclusive, eu quero agradecer ao Ralph, que um dia ele estava
numa entrevista, ele falou que eu sou o pai dos rimadores do Vale. Ah, que lindo. Aliás, eu tô doida pra chamar ele pra vir pra cá também, Chama que ali tem Ralph. história, hein? E aí eles formaram a banca e fizeram a música e o videoclipe do Carpe Diem. Cara, isso assim, eu só não tô presente desde o começo porque eu realmente não estava no dia que desenrolou dessa forma de freestyle que desenrolou o nascimento do SPL. Mas assim que saiu o clipe, os caras, não, vamos fazer isso, eles me convidaram. Inclusive, eu fui batizado na SPL num evento na Ox Pocos. E ali os caras, não, agora chegou mais um elemento e tal. E toda a construção do que foi a SPL, tudo teve e sempre teve a direção do Ralph. O Ralph é a cabeça pensante. Ele que tem o Ele é dom um gênio. Ele é um É um gênio, ele gênio. tem o dom de pegar os talentos e ir juntando isso e aquilo. Então, dentro do SPL, por exemplo, nós usamos vulgos diferentes. Eu sou o senhor conselheiro dentro do SPL. Sim, Foi tem o vulgo que vários. eles mesmos me deram. Então, cada um tem um vulgo diferente É. dentro do SPL. E, assim, unir tudo isso e trazer essa energia do freestyle para os palcos. Pô, nós já fechamos show por causa do freestyle. Teve um dia que o Rato e o Ralph estavam fazendo uma apresentação em Ubatuba, e aí eles cantaram 2 músicas, depois nós invadimos. E aquela invasão, e depois virou freestyle. Aquela invasão foi tão forte energeticamente que tinha uma pessoa, um dono de um restaurante japonês, assistindo esse show, e ele nos contratou para fazer um show do SPL Lá no restaurante japonês. japonês. Isso tá para a história. Pena que na época nós não tínhamos muito acesso e muito ideia de filmar, porque isso tá na história. Então nós fizemos um show do SPL no restaurante japonês, inclusive na hora de finalizar, a gente, como é tudo muito freestyle, estava muito sem saber como finalizar o show, daí eu tive uma ideia, falei, vamos terminar fazendo uma rima em cima do cardápio. Aí ninguém quis abraçar, só o Rato me abraçou, nós terminamos a apresentação falando em japonês. Gente, por que não tem vídeo disso? Ia ser Porque infelizmente não tem. magnífico. E aí, dentro de toda essa construção, né, do SPL, e as pessoas, eu que cheguei depois, outras pessoas que chegaram depois, outros MCs que chegaram depois, nós já estávamos numa vibe, numa energia muito boa. Isso chegou até o Léo, através do Ralph. E aí nós fomos convidados a fazer o primeiro Cypher Box, né? A primeira edição de Sim. Cypher que foi feito lá no Rap Box foi nós, o SPL, que fizemos. E é o que você falou, alcançou pessoas de diversos estados, até de outros países, pessoas que moram e são de outros países foram alcançadas através disso também. Então é realmente uma satisfação. O Rap Box é um palco grande para nós dentro da cultura hip hop. Então foi Total. uma satisfação tão grande. Eles gostaram tanto de nós que o segundo videoclipe da SPL eles vieram aqui em São José para Eles vieram aqui gravar, cara. Olha que loucura. É isso, né? É o poder, né? É o poder da arte, da rima, né? Do freestyle, assim. Porque contagia mesmo, assim. É E eu impossível. gosto muito de quando nós fizemos essa que nós gravamos lá, que é o SP Livre, porque, tipo, nós precisamos. Imagina o desafio, você é MC, você sabe como é um desafio para o MC sintetizar a sua ideia em 15 segundos. 15 E segundos. aí o Ralf fala, não, é só 15 segundos, 4 versos para cada um. Puxa, eu tinha escrito um negócio mó grandão, meu, como que eu vou cortar isso? E a E gente aí a fica minha com rima. dó, né? A gente não Nossa, quer eu tenho tirar uma ruim, eu nada. tenho muita dó. Tanto que a minha foi cortada no meio, eu usei metade nessa e metade numa outra cypher que eu participei. Para não perder. Para não perder. E aí a minha rima é: eu sou do tempo em que as rimas nem eram para valer. Brincadeira de criança, gererê, Gererê, gererê. gererê. 94, o barato fica um pouco mais sério. Iniciei no hip hop fazendo o rap zero. 21 anos depois, colei com os loucos do Vale para formar o SPL, uma banca de freestyle. E se achar que é conversa e não põe fé no que eu digo, escolhe o tema. E o resto deixa comigo. É Por muito quê? bom. Mas, mano, 15 é tipo se vira nos 30, Nossa, e daí, é tipo, difícil. você vai lá. Nesse caso é pior, porque se vira nos 15, né? E aí, mas, mano, vocês entregaram tudo, porque todos os 15 segundos de cada um, assim, é loucura, né? Tipo, é E muito a maneira bom. também, a maneira é da hora entender assim, entender não e observar a mente do Ralph, tipo, quem entra primeiro, quem entra depois, qual levada que encaixa com a ideia, que encaixa aqui, que encaixa aqui. O Rato teve a alma de fazer aquele beat também, então foi tudo muito mágico, que é isso. E assim, só para respondendo a sua outra pergunta sobre o começo do hip hop, era isso. Eu sempre rimei.
tipo, eu demorei 10 anos para escrever a minha primeira letra, porque quando eu entrei no Pretos com Atitude, depois eu fui do AMC Rappers, eu só cantava as letras do Cássio e do SD, só cantava as letras do Manual, porque para mim sempre foi rima. Então, na escola, quando eu ainda morava lá em São Paulo, eu era moleque, a brincadeira era gererê, gererê. Então, por isso que eu falo, brincadeira de criança, gererê, gererê. Foi assim que começou. E o que é gererê, gererê, para quem não Gererê, sabe? era uma brincadeira assim, gererê, gererê, e LSD, gererê, gererê. E esse era o refrão. Aí você vinha, tipo, era tipo rima pronta, por exemplo. Aqui na escola não tem nada legal. A professora é muito ruim e os amigos não é legal. Gererê, gererê, entendeu? Era Pode isso. pá, O gererê era o refrão. Isso foi a minha primeira. Eu nem sabia gente, que era rap. você tá contando isso aqui, é a primeira vez que você tá É a falando do primeira gererê? vez. Ai, olha que Eu legal, falei, gente. eu falei Eu na acho que é uma música. dúvida de um monte de gente. Eu falei Sabia? na Muito música e bom. algumas pessoas me chegaram e perguntaram, mas assim, em entrevista, nunca falei. Ô, Bludão, fala para mim uma coisa. Você também é da literatura, você tem livro lançado e tudo, que inclusive eu estava falando para ele antes, gente, é tanta coisa. E também, assim, por mais que a gente esteja no interior, São José dos Campos é uma cidade muito grande e a gente aqui tem uma parada muito a nível vale, não é só São José, né? Então, assim, a gente dialoga, o hip hop ele dialoga a nível vale. Então, é muita gente, né? E aí eu falei na bio do Blood, aí quem me conhece sabe que eu faço algumas palestras, oficinas e tal. E eu tenho uma oficina que é de literatura marginal periférica, então eu levo lá meu acervo e a maioria é os parceiros mesmo, né? Tipo, os meus que eu participei, que eu fiz alguma collab, JB, né? As meninas do EALOD, enfim, por aí vai. Meio Pedroso e por aí vai. E aí eu falei, como assim eu não tenho o livro do Blood no meu acervo? Como assim? Aí eu falei para ele, não, vamos trocar uma ideia sobre isso. Conta pra gente essa história do livro. Então, Meire, o livro ele é uma autobiografia. O livro se chama Blood, o Pastor das Ruas. Ele é uma autobiografia que conta um recorte significativo da minha vida. Eu sou fruto daquilo que eu chamo de um milagre, né? Então, eu passei pelo sistema penitenciário, né? Lá na adolescência, perdidão, envolvido com um monte de coisa errada, fui preso, passei pelo sistema penitenciário. Para quem mora em São José dos Campos há 20 e tantos anos, sabe que aqui em São José aconteceu a maior fuga de presos do país, em quantidade de presos. Uma das maiores fugas de presos, está entre as 5 maiores fugas de presos do planeta, do mundo, em relação ao número de presos. E eu fugi nesse dia, em julho de 99. Fiquei um resumo, porque senão, quando eu lançar a É. nova tiragem do livro, vocês não vão comprar o livro. Então é só um resumo. E aí eu fiquei 8 anos como foragido da justiça, e depois, através de um milagre, Deus me deu a liberdade. E Ou quando seja, eu eu te tinha... conheci, você era foragido. Sim, Quando eu te conheci, você era e as foragido. pessoas não sabiam. Eu lembro que assim foi quando Quantos anos a Júlia você tem? a Júlia tá com 18. Hum. Foi um pouquinho antes, foi quando Um eu pouquinho antes. cantava Um ali com pouquinho Zona antes. Sul, Sim, 2000, mais ou menos. isso. 2001. E eu lembro que quando você começou a acertar a sua vida, né? E aí você começou, porque, tipo assim, foi uma revolução muito grande na sua vida, né? A gente que Sim. assistiu isso não tão de perto, mas um pouco mais de perto, assim, eu lembro que, assim, até hoje, assim, você não sabe disso, estou falando aqui, mas em muitos lugares que eu vou, eu falo sobre isso, eu falo sobre vocês, sobre o poder lógico, né? Assim, da nossa fé, das nossas ações também, desse nosso Sim. desejo de ter uma vida melhor. Mas é claro que para isso você precisa ter perspectiva. E o hip hop ele dá essa perspectiva pra Sim. gente, né? Então, muito, Sim. muito, muito legal você falar sobre isso. E aí eu fiquei 8 anos como foragido, né? Através daquilo que eu atribuo da mão de Deus, a mão divina mesmo, eu conquistei a minha liberdade. Eu relato tudo isso no livro. Não só isso, mas eu trago esse recorte tipo da minha adolescência para a minha fase adulta, para o envolvimento na criminalidade, para a prisão, para o que é viver numa prisão. Trago a fuga e trago a minha regeneração que se deu através da minha fé e da minha perspectiva mesmo de mudança. Então, eu consegui fazer esse 360 na minha vida e, na verdade, o livro, eu costumo dizer que
todas as pessoas que têm, e todas as pessoas, ao meu ver, têm alguma nuance de superação na sua vida, que entende, eu entendo que as pessoas têm uma meio que obrigação de passar isso para frente, porque é a maneira como você alcança outras pessoas, a maneira como as pessoas olham para sua vida e falam, puxa, é possível. É o Nossa, testemunho, né? é o testemunho vivo, vivo e real. Então, esse é o a principal intenção desse livro, né? Ele chama o Pastor das Ruas, que foi o nome que, mais uma vez, não foi dado por mim, né? Foi o Flau que deu esse nome. O Flau me ajudou na compilação do livro, depois de eu conseguir, porque eu tinha a ideia do livro assim que eu consegui esse testemunho, assim que eu consegui essa liberdade, né? De não dever mais nada para a justiça. Eu tinha essa ideia. E eu demorei 7 anos para começar a tirar essa ideia da minha mente e conseguir começar a escrever. E aí eu consegui começar a escrever, só que estava tudo tipo num relato cronológico. Então foi o Flau que separou por capítulos, e aí ele veio com o nome. Quando ele veio com o nome, eu falei, não, mano, Pastor das Ruas, mas eu nem sou pastor, e eu tinha uma restrição, porque na minha mente era assim, tipo, as pessoas que são da igreja que eu convivo e sabem que eu não sou pastor, então isso pode gerar alguma coisa. E as pessoas que são de fora das igrejas vão falar assim, puxa, já é mais um pastor que está querendo montar a igreja para ganhar dinheiro, então eu queria fugir disso. Aí ele pegou e falou assim, então, mas é o seguinte, quando eu vou falar de você, eu falo de você como pastor das ruas, porque você é uma pessoa que passou teve o seu momento do vício das drogas, da criminalidade, e hoje você saiu disso, mas você vai até essas pessoas e essas pessoas vão até você com o mesmo amor, e você não trata essas pessoas com discriminação, com preconceito, com nada. Você continua, você não está mais praticando as mesmas coisas que você praticava com elas ou que você praticava, mas você está perto dessas pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, para elas, o primeiro contato que elas têm com Deus é através da sua vida. Então você é sim o pastor das ruas. Aí ele me Até porque convenceu. também pastor, a palavra pastor, ela é tão ampla, né? É porque a gente É, já logo pensa no pastor de igreja, mas não é que na necessariamente. época eu pensei isso, mas a partir do momento que ele trouxe esse argumento, ele me convenceu, e aí é isso. Eu achei muito louco, uma Mude sacada o doida. pastor das ruas. Muito bom, muito bom. Só que agora eu tô na vontade, né? Porque acabou o livro, como é que eu vou ler? Então, tive problemas com a editora, mas isso será resolvido em 2023. Inclusive, eu tenho mais 2 ideias de livro. Eu tenho Olha o spoiler, gente! um livro infantil, na verdade é um livreto infantil, que ele vai ser um livreto e também vai ser um videoclipe, porque ele é uma música, na verdade. Então vai estar relatado num livreto, um livreto fino que é infantil, mas também vai ter um videoclipe e uma música, que é Aventuras do Tio Vicente, que aí fala do Tio Vicente enquanto Tio Vicente. E aí tem também um outro livro Muito que, bom. que eu sempre confundo o nome, mas é algo parecido com Letras, Poesias e Pensamentos. Que eu vou fazer um livro que vai ter as minhas letras, as minhas composições, vai ter poesias que eu faço também, que no decurso dessa caminhada do hip hop me descobri poeta também, assim como me descobri mestre de cerimônias, a gente vai se descobrindo, né? Eu tô nessa bala também. Eu participei de alguns livros, mas eu tenho muita vontade de lançar alguma coisa biográfica também, e tenho vontade de fazer também um de contos, assim, sabe? Tipo, Na verdade, eu tenho 3 livros. Alguns contos reais, mas algumas coisas de ficção, É bom, sabe? ficção é legal. Eu Quando acho. você adentra na literatura, você vê que é um campo muito amplo e você pode Você fazer sabe que a Júlia é muitas Júlia coisas. Ágata, né? Minha filha é Júlia Ágata, Sim, porque assim, a gente no gostava caso, muito. Agatha Christie? Agatha Que Christie. legal, Então, assim, eu legal. acho da hora esses lances de conta, e também a gente gostava muito, e aí a gente resolveu colocar Júlia Ágata, né? Júlia porque é fofinho, né? Júlia, oh meu Deus. Imagina a avó Júlia. Deixa Então ela é me isso, tem ouvir. esse. Tem o Aventuras do Tio Vicente, tem o Letras, Poesias e Ideias, porque além de letras, de composições e poesias, tem algumas ideias, sabe? Que vai ter também ali. E tem mais, Massa. mas tem um outro também que está na mente, que está difícil de sair, mas ele é o Nas Ruas, porque ele é a continuação. O que o Pastor das Ruas fez nas ruas? E nesse eu vou trazer relatos de pessoas em que eu encontrei na caminhada, e de alguma maneira a nossa convivência foi algo. Vou dar um spoiler, por exemplo. O Mister Moreiro, Lucas, que é parceiro do TJ no área de risco, zona de risco. Sim. Eu conheci o Lucas uma vez que fui palestrar numa escola lá na Zona Norte.
E aí eu, né, o meu carro-chefe para chegar nos adolescentes, para poder trocar uma ideia séria, sempre era o freestyle. E aí eu já chegava fazendo uma rima e eu peguei e falei assim: e aí, tô ligado que em toda a escola tem os rimadores. Os caras que ficam ali na porta do banheiro, que fazendo rima para ganhar as meninas, que fica aí as meninas que ficam rimando também no meio. Sei que tem, então vai ter que vir aqui alguém que rima. Um menino, uma menina vai ter que vir aqui. E falei desse jeito, daqui a pouco o Lucas veio. Então foi a primeira vez que eu conheci o Lucas. E ali depois eu descobri que o Lucas se tornou um MC e tal, compositor. Então, essa é uma história. Eu já falei para ele que vai. Já falei, tem uns 5 anos que eu já falei isso para ele, mas que Vai vai acontecer. vai Vai acontecer, porque é o acontecer. que o É pastor que das pra ruas tem gente nas também, ruas. e pra gente também nada acontece facinho, né, Blood? A gente, É, infelizmente, a gente tem que lidar com essa coisa de que nós somos pretos de periferia, né? Enfim, tem toda uma questão. E a gente sabe que a literatura, ela também, assim, até nisso, a gente sabe que tem um embranquecimento, uma em burguesia, tudo, né? toda Tem uma. muito. Então, Sim. assim, para a gente acessar, o buraco é mais embaixo, mas assim. Vai dar certo, assim, vamos vibrar Vai. isso, porque vai acontecer e eu preciso ler esses livros todos. E nós continuamos Amigo, incentivando toda a literatura, então eu já estou incentivando a você, né, que acabou de relatar, que tem vontade de ter o seu livro também, vai, faça, é difícil, eu tive muito incentivo do JB, que né, era o cara da periferia que já tinha um livro, né, meu? sim, Inclusive brabo. ele Inclusive, eu tô escreve, esperando ele aqui, eu falo para ele, todo final de semana eu mando mensagem para ele, mas o bicho falar para você, viu? ele Mas escreve daqui a no pouco ele vem. prefácio, ele escreve, o Ralph escreve na aba, um dos meus irmãos, que é escritor, também escreve, então É é bem isso. importante essa questão literária e eu aguardo o seu também. É isso, fé que vai vir. Enquanto isso, eu vou participando dos outros. Não tem problema. Eu tô em uns 4 aí já que É eu bom, é participo, mas importante também, essa parte enfim, coletiva é bem legal. faz parte. Amigo, olha só, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, porque assim, se deixar, como eu Se falei, a gente deixar, a vai. ideia tem, né? Eu queria que você falasse só um pouco antes da gente finalizar, a gente, né, para os momentos finais de fato, um pouquinho sobre o Varal do Empreendedor que você participou em 2018, né? E aí, através desse projeto, você teve em diversos lugares, né? Como Juiz de Fora, Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, Natal, enfim, atuando como mestre de cerimônia e também prestando suporte para artistas, enfim. Conta como que foi essa experiência para gente em outros solos, né? E aí esse Puxa, cara que veio da periferia, que passou pelo sistema, né? Que, enfim, agora já num outro pé, numa outra situação, passando por esses lugares para levar a sua arte. Como que foi? puxa, isso foi maravilhoso. A experiência no Varal Empreendedor foi uma experiência maravilhosa. A edição em que eu participei foi a segunda edição. A primeira edição aconteceu em Goiás e a segunda edição aconteceu ali na Santa Cruz. Eu tenho uma história, né, com a Santa Cruz. Então, e eu não sabia ao certo o que era, mas a partir do momento que eu fui convidado pelo JB, pela Luela, eu falei, qual que é o meu entendimento? Eu tive, em muitos lugares, eu estive como, em dado momento da minha vida, como um agente participante da destruição. Então, todas as oportunidades em que eu tinha de ser um agente participante do progresso, eu lá estava. Então, Sim. quando eu fui, eu lá queria estar. Então, quando eu fui convidado, eu fui de olho fechado. Não, vou estar presente. Vamos lá, que é isso. Então, eu não sabia ao certo o que era o Varal Empreendedor. Mas eu fui tão de coração aberto para fazer algo positivo que as pessoas, a liderança do Varal Empreendedor falou, a gente tem mais tantos e tantos estados para a gente ir e nós queremos levar você com a gente, porque não era um evento regional, não era um evento daqui, né? São pessoas que vieram de fora. E ali eu fui contratado e aí tive a experiência de atuar como mestre de cerimônias pelo Varal Empreendedor nesses lugares que você falou, Juiz de Fora, Complexo do Alemão, Salvador, Recife, Natal e Maceió. Então, a experiência com outros lugares, por exemplo, eu tenho um amigo que eu fiz uma amizade em Maceió de uma pessoa que eu só vi ele, nós só nos vemos pessoalmente dessa vez que nós nos conhecemos, e hoje nós somos amigos. Então, que é o Rafael Singelo, lá de Brasília, um grande salve para esse meu irmão, MC também, improvisador dos bons. Vamos chamar ele para vir no programa, trocar uma ideia com ele aqui também, pô. Vai ser massa fazer essa conexão. Massa. E aí, a Januária, que é a minha amada, conheci ela nesse dia. Então, tudo
Nós nos conhecemos, Tudo fomos conspira trabalhar a junto, favor daqueles, né? nasceu o relacionamento, É isso, olha, tá tudo vendo, gente? conspira para o bem daqueles que amam. Que amam e temem a Deus, enfim, que tem a arte ali também como, né, suporte. Eu acho que é isso, gente. É É isso, sobre isso. e aí foi muito importante essa experiência, porque daí você conhece É o outras intercâmbio culturas, cultural, né? intercâmbio cultural maravilhoso. Conheci um grafiteiro lá do Recife, então pessoas, um DJ também lá do Recife, que do nada ele chegou lá no evento também. Então, e são pontos que existem até hoje. Até hoje tenho contato com o pessoal lá da Bahia, até hoje nós temos contato com o pessoal do Complexo do Alemão. Então, são pontos que nós criamos e que ficam, né, que permanecem. Então, é aquela sementinha de bondade que você vai lá e planta, que você não só planta, mas que você colhe também, essa troca cultural, você encontrar realidades bem distintas. Para você ter ideia, eu fui numa comunidade, numa favela, nós fomos numa favela em Maceió, que assim, a realidade de lá é muito diferente da realidade das favelas que nós vivemos aqui, porque ali era praticamente um curral. A favela é do lado do lago, do Lago Mandaú, que é o Vergel do Lago, o nome dessa favela, e ali do lado tem um chiqueiro dos porcos, e tem as pessoas morando, e tem aquela precariedade, sabe? Isso mexeu com a gente também, uma realidade. Nós somos acostumados a entrar em favela, a ver a precariedade que as pessoas infelizmente vivem, a alta vulnerabilidade, mas daquela maneira como ela, aquela vulnerabilidade especial mexeu muito com a gente, com o nosso emocional, porque era mais triste ainda, de uma realidade muito triste e horrenda que nós já vemos por aqui nesses lugares que nós andamos. Mas também conhecemos pessoas maravilhosas que, apesar disso, apesar dessa luta, apesar dessa tristeza, apesar dessa precariedade, estão lá sobrevivendo, lutando, pescando ali o seu sururu. Eu conheci o sururu, o que é o sururu, como se pesca, como se limpa. Então, um intercâmbio maravilhoso que rende frutos até hoje, graças a E Deus. vai ficar aí para a memória, para a posteridade, com certeza, né? Blood, ó, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente, né, chegou aqui agora no final, infelizmente mesmo, mas assim, na verdade ficou faltando algumas perguntas para eu te fazer. Então, já fica o meu convite para você retornar aqui. Venha, estamos de portas abertas, assim, sua arte te levou para muitos lugares. E eu tenho certeza que vai te levar para muitos outros lugares também. Tanto pela sua arte, que é realmente algo incrível mesmo, assim, mas também a sua simplicidade, sua humildade, assim, desde que eu te conheço, você é a mesma pessoa, assim, obviamente você mudou em alguns aspectos, né? Você era um moleque, né? Também agora você é um homem, assim como eu era uma moleca, né? Eu ainda sou. Não, eu também sou molecão pra caramba. Enfim, mas assim, eu tenho certeza que vai te levar ainda muito mais longe. Eu quero estar aqui para te aplaudir de pé mesmo, porque você realmente é merecedor. Viu? Muito obrigada por você ter topado participar aqui do programa nesse mês, que é um mês tão importante para a gente, que é o mês da consciência negra. Eu acho que homenagear, feminagiar personalidades e pessoas que estão fazendo aí, né, pelos próximos, né, que estão aí lutando por essas questões mesmo que são necessárias, que vão desde igualdade, né, da igualdade racial, né, que a gente pede, precisa tanto, né? A gente precisa Luta, né? Enfim, pela resistência e enfim, toda essa coisa, assim, é muito significativo para mim você estar aqui nesse mês, né? Então, assim, muito obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e a gente vai deixar aqui mais uma vez lembrando para vocês que vocês estão sintonizando com a gente no canal do YouTube da Rádio CT. Tá? Então, não esqueça de já deixar aí seu like e também de se inscrever nas nossas redes sociais e nas redes sociais do Blood, que está aqui na descrição, e que vai estar na descrição e está aqui também no rodapé. É isso, bora lá de considerações finais. Gratidão, acabei de aprender mais uma com você. Ó como a vida é legal, porque você falou homenagear e feminagiar, né? E eu nunca tinha associado a palavra homenagem à palavra homem, né? Nunca aprendi mais uma, né? Graças a Deus. A gente Vivendo e aprendendo. Sempre pronto para aprender. Eu aprendi esses dias também, que bom. Então já passei para frente. Que bom, e aí já tem várias pessoas aprendendo aí também. É isso. Gratidão a você, a tudo aquilo que você representa para a nossa cultura, pela sua força, a força das mulheres do hip hop que você traz com você e das mulheres em geral, é importante, né? Eu sou de uma época onde as mulheres dentro do hip hop sequer tinham voz,
Eu, por exemplo, já presenciei um amigo meu que eu não vou citar, né? Mas eu já presenciei ele mandando a namorada dele ir trocar de roupa porque ela estava vestida como mulher e não estava vestida como hip hop. E ela foi toda constrangida, mas foi. Muitos. Então, nós reconhecemos, entendemos que o mundo ainda né? Ainda está em construção e evolução, mas ter você com essa representatividade também é muito importante. Esses dias eu estava refletindo sobre várias pessoas, Meire, me chamam de mestre. Tem gente que até me manda parabéns no Dia dos Professores, pessoas dentro da cultura. E aí eu estava refletindo, por que isso? Se eu não tenho tanto clipe gravado, não tenho música gravada, e aí eu fui descobrir, interiorizando o porquê disso tudo, o meu valor para a cultura sempre foi o olho no olho, sabe? Sempre foi ter uma palavra amiga para toda pessoa que chega. E por isso que as pessoas têm essa relação comigo de mestre. Tem pessoas que nós só conversamos uma vez. E elas têm essa relação comigo de mestre, de professor. E esses dias aconteceu algo muito importante. Eu queria registrar isso nas considerações finais, em que eu estava num evento em que eu fui cantar. E era um evento na noite, né? Estava lá cantando, fazendo uma participação. E ali eu falei assim para eu não vou expor o nome dele, mas para um grande expoente da nossa região aqui do hip hop, que eu falei para ele assim, ó, eu não sei o que você escuta de pessoas que vieram antes que você, mas para mim eu me sinto representado. Então, onde você for, sabe que você me representa porque você consegue pisar em lugares onde eu não consegui pisar. E ele falou assim, mas todas as vezes em que eu pisar e não estiver representando, você pode me falar também. Pode me puxar minha orelha porque eu estou aqui para isso. Então, acho que esse é o papel que nós temos enquanto quem já tem uma bagagem, quem já tem uma história, poder saber trocar, olhar para a nova geração e não os ver como concorrente, não os ver simplesmente como um monte de moleque que está errando, porque eu fui moleque e errei para caramba também. Então, como que eu vou pegar e vou simplesmente criticar um moleque, uma moleca que está errando? Não, eu vou acolher e se eles ou elas se permitirem que eu passe a minha vivência, então essa vivência vai ser passada. Então, eu vivi isso. Nesse mesmo dia, eu na conversa, nesse meu jeito de conversar e de acolher as pessoas, eu vi dois homens chorando, sabe, com o olho cheio d'água, porque estavam passando por problemas, estavam ali para, né, um estava passando por problema familiar, e ali eu pude trocar com ele das minhas experiências, ele ficou ali com o olho todo marejado. O outro estava emocionado por estar ali vivendo, depois de 2 anos de pandemia, tá vivendo aquele ambiente hip hop de novo, e as pessoas estavam tirando ele porque ele estava emocionado. Eu não, acolhi ele, dei um abraço nele, entendi a emoção, porque eu me emociono com o hip hop até hoje. E entendi esse valor. E uma outra coisa, para finalizar, o que eu queria deixar também de mensagem é que eu estou passando por um tratamento psicológico devido a uma situação que eu, que eu enfrentei e que me trouxe gatilhos que eu precisei passar por esse tratamento psicológico. Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo sem saber, eu sempre indiquei a terapia para as pessoas, porque eu sempre falei assim, irmão, todo mundo tem que ter pelo menos 1 ou 2 ou 3 amigos de confiança para você desabafar. Não adianta querer guardar tudo junto, tudo para si. Hoje eu entendo que, na verdade, eu já estava falando para as pessoas que todo mundo precisa de terapia, mas não estava falando com muitas palavras. E aí, quando você vê personalidades pretas importantes, como LeBron James, Naomi Osaka, Mano Brown, Adriano Imperador, falando da importância do cuidado mental. Então, quero só... Inclusive, a live que o Racionais fez no ano passado, ela é em parceria com a ONU, em um órgão da ONU que cuida da saúde mental. Então, existem muitas pessoas falando sobre isso, e eu quero reiterar isso, principalmente para nós, população preta, que trazemos no nosso DNA os estigmas mesmo da escravidão e do racismo. Nós trazemos com isso. Então, é muito importante, assim como nós vamos ao dentista, assim como nós vamos ao médico, qualquer dor e qualquer situação, é importante nós termos também esse cuidado com a nossa mente, porque a partir do momento que nós estamos sãos, livres e fortes mentalmente, nada mais é capaz de nos parar. Então, aproveitando o Novembro Preto, população preta, população periférica em geral,
cuidem dos seus pensamentos, cuidem da sua mente, procure sim um psicólogo. Isso não é coisa de louco, como a gente sempre ouviu. Ah, mano, que isso é coisa de louco. Não, não é importante nós cuidarmos da nossa mente, porque um dos campos em que nós somos mais atacados, em que nós somos mais destruídos, ele é exatamente na nossa mente. Para chegar ao ponto de nós sermos oprimidos, reprimidos, massacrados, violentados a todo momento, primeiro eles trabalham na nossa mente, na nossa autoestima, dizendo que nós não podemos, dizendo para as mulheres que elas não podem estar em tais lugares, dizendo para os pretos em geral que eles não podem estar em tais lugares, que eles são menos, e isso vai trazendo sintomas muito pesados para a nossa mente. Então, cuidem da sua mente, cuidem-se de uma maneira geral, fiquem vivos, fiquem firmes, e estamos juntos, liga a nós sempre. É isso, mente sã, corpo são, deu um papo. Exatamente. É isso, fiquemos juntos. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui conosco até agora, tá? Os recados foram dados. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio CT. Nos acompanhe também nas redes sociais, acompanhe também as redes sociais do nosso convidado Vicente Blood, maravilhoso, vocês viram aqui, né? Dispensa comentários agora. Mande sugestão de pautas e não esqueça de deixar o seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para nós podermos nos aprimorar e melhorar a cada dia, certo? E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá! Beijo, tchau!